Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 27 de junho, quinta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. As coisas de Deus não são somente palavras, mas principalmente atitudes, comportamentos, desde os pensamentos até as palavras e atitudes. Cada fase da nossa vida, cada momento da nossa vida tem valor para Deus. Nós não podemos viver uma vida dupla, pensar uma coisa, agir de outro modo, viver um cristianismo diferente na igreja, na casa, no trabalho, com os amigos. Não podemos usar máscaras. Não podemos ter desejo de agradar a todos. Temos que ser autênticos, ainda que isso custe um preço alto. Precisamos buscar ser autênticos, ainda que isso nos traga sofrimentos. Por isso, Jesus é muito claro. Não basta dizer que Ele é o Senhor, o Salvador do mundo. Não basta. É preciso viver a Sua palavra, viver o Seu Evangelho. E, infelizmente, muitas vezes nós causamos escândalos na vida das pessoas, pois dizemos ser cristãos, dizemos ser católicos, mas o nosso modo de agir é sem misericórdia. O nosso modo de agir muitas vezes é julgando, condenando. Deus nos livre de viver diferente daquilo que falamos, de escandalizar as pessoas. Por isso, disse Jesus, muitos virão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. O convite de Jesus é muito claro, muito objetivo. Afastai-vos de mim. De nada adiantou viver um cristianismo de verniz, de aparências, se o coração não pertencia ao Senhor. É claro que nós não somos perfeitos, é claro que nós não somos impassíveis de erro, nós vamos errar, mas é preciso ter no coração um desejo de fazer o bem, é preciso ter no coração o desejo de servir, de amar, de se converter. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu as chuvas, vieram as enchentes, e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Que rocha é esta? É a palavra de Deus. Que construção é essa? É a nossa vida. Se construímos uma vida sem a palavra de Deus, se construímos uma vida sem Deus, é uma construção inútil. Mas se construímos na palavra, colocando Deus em primeiro lugar, tudo procurando fazer para agradar o Senhor, essa construção será sólida, será firme e nada a poderá abalar. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. De nada adianta ter uma casa muito bela, se não tem uma base. Essa casa está condenada a cair. A base, muitas vezes, é demorada para a construção. Quando se constrói uma casa sem uma base, a construção vai muito mais rápida, mas ela cai rapidamente. E uma casa com uma boa base demora tempo para construir a base, mas a casa fica garantida e fica fortificada para enfrentar as intempéries, os ventos, as tempestades e as enchentes.
Que ventos são esses? Quais são essas tempestades? Que enchentes Jesus quer dizer? São as dificuldades, os sofrimentos que todos nós enfrentamos, mas só teremos forças o suficiente se Deus for a nossa base. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram admiradas com seus ensinamentos. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. A autoridade de Jesus não era autoritária, mas era uma autoridade de quem vivia aquilo que falava e pregava, vivendo o Evangelho, a boa notícia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.